Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento do dia vocês estão assistindo esse vídeo. O tema da nossa aula de hoje é a classificação dos seres vivos. A gente vem estudando sobre a origem do universo e a origem da vida. E hoje nós vamos entender melhor como que os seres vivos são classificados. A gente sabe que para que houvesse uma melhor organização no estudo, né, dessas vidas de seres tão diferentes, foi preciso criar uma classificação, uma organização, e a gente vai entender como é que isso funciona, tá bom? Vocês vão encontrar esse tema no livro de vocês, vou escrever a página certinho e mandar para vocês no grupo, tá bom? Por que classificar? A classificação facilita a organização, a padronização e o rápido acesso às informações. Um exemplo de classificação. Para compreender melhor a classificação dos seres vivos, iniciaremos com um exemplo cotidiano. Uma pessoa pretende organizar o armário e o mancebo de seu quarto, e para isso retirou todas as roupas e acessórios de seus lugares. Agora, ela precisa de ajuda para reorganizá-los. Observe a figura 1 para saber o que essa pessoa possui e tente organizar suas roupas e acessórios em cada compartimento do armário e no mancebo da figura 2. Aí aqui nós temos a figura 1, que são itens de vestuário, nós temos o armário e nós temos o mancebo. Aí a gente vê em que peças seriam colocadas no armário, que provavelmente seriam as roupas, né? Ali aquela camisa no cabide, as camisetas, as calças, e ali no mancebo seriam as coisas que ficam penduradas, né? Por exemplo, o chapéu, ali o cinto, o cachecol, né? Então, a gente percebe que só de olhar para as peças a gente já consegue entender em que lugar elas ficariam melhor organizadas, né? Você deve ter considerado algumas características dos objetos para organizá-los. As pessoas não costumam guardar camisetas na sapateira e chapéus em cabides, concorda? Que critérios você considerou? Houve diferenças? Propomos agora que você organize esses mesmos objetos de acordo com as categorias: roupas casuais, roupas de inverno, acessórios e calçados. A gente não vai fazer isso, né? Porque se a gente tivesse em sala de aula, a gente poderia ter uma comunicação melhor, né? Mas eu quero que vocês imaginem aí na casa de vocês como ficaria essa organização, tá certo? Mudou alguma coisa? Talvez algum objeto tenha mudado de lugar, mas muitos deles devem ter permanecido onde estavam. Isso ocorre porque a maioria das pessoas organiza suas roupas e seus acessórios com base em critérios bem parecidos. Como você pode perceber, quando classificamos as coisas em categorias, de acordo com suas características, tudo fica mais organizado e fácil de ser encontrado. A importância da classificação dos seres vivos. A biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Estima-se que haja de 7 a 10 milhões de espécies, mas apenas cerca de 1,5 milhão delas foram descritas, estudadas e classificadas. A classificação facilita, por exemplo, o estudo dos habitats, em que esperamos encontrar certos seres vivos, o planejamento de estratégias de conservação da biodiversidade e a identificação e a seleção de seres vivos para serem utilizados pelo ser humano, por exemplo, na produção de medicamentos pela indústria farmacêutica. Atualmente, os critérios de classificação procuram refletir a história evolutiva das espécies, ou seja, a história das modificações que ocorreram nos seres vivos ao longo do tempo, indicando o grau de parentesco evolutivo entre elas e a existência de um ancestral comum. De maneira geral, quanto maior é o grau de parentesco evolutivo entre os seres vivos e quanto mais recente é o ancestral comum que eles compartilham, maior é a quantidade e a relevância das semelhanças entre eles. Os principais critérios adotados pelos pesquisadores para estudar as relações entre os seres vivos são morfológicos, que é a forma do corpo, né? Fisiológico, que são as funções que eles têm no corpo, né? Funções corpóreas.
comportamentais e genético, que é o material genético deles. Aqui nós temos o esqueleto da cobra nariz de escudo e nós temos o esqueleto do macaco rhesus. Uma das características morfológicas comuns a esses dois animais é a presença de coluna vertebral e crânio, que os agrupam como vertebrados. Então, imagine aí, ó, uma cobra e um macaco. Os dois têm coluna vertebral, os dois têm crânio, então são considerados animais vertebrados. Então, já são classificados ali juntos nos vertebrados, mas é claro que existem categorias que vão separá-los, mas os dois são animais vertebrados, que têm vértebras. Aqui nós temos os porcos domésticos e nós temos lobos marinhos, né? Os porcos e os lobos marinhos compartilham características fisiológicas, como a produção de leite nas fêmeas, e características comportamentais, como o cuidado parental, ou seja, cuidado com os filhotes, né? Eles compartilham ainda outras características, sendo classificados como mamíferos. Histórico da classificação dos seres vivos. Uma das primeiras tentativas registradas de classificação dos seres vivos foi feita pelo filósofo grego Aristóteles, há cerca de 2.400 anos. Ele estudou principalmente os animais e classificou-os em dois grandes grupos, os com sangue e os sem sangue. Teófrasto, discípulo de Aristóteles, classificou as plantas utilizando como critério o tamanho, dividindo-as em árvores, arbustos e ervas. Aí tem a classificação biológica de Aristóteles e ele fez uma classificação simples, né? Os animais que tinham sangue e os que não tinham. Hoje em dia tem muitas mais outras categorias, mas já foi um início, né? Para tentar organizar, para tentar diferenciar esses animais e assim estudá-los melhor. E a gente viu também que o Teófrasto tentou organizar também as plantas, que também são seres vivos, né? Até o início do século XVIII, esses critérios sofreram poucas modificações. Alguns naturalistas classificavam os animais de acordo com seu modo de locomoção, outros conforme o ambiente em que viviam. Por exemplo, aves, morcegos e insetos eram classificados como animais aéreos, mas hoje sabe-se que eles são muito diferentes entre si. Essas classificações que não consideram a história evolutiva das espécies são consideradas artificiais. A classificação utilizada pela ciência atualmente é considerada natural, isto é, agrupa os seres vivos de acordo com as relações de parentesco evolutivo entre eles. De maneira geral, quanto mais semelhantes duas espécies apresentarem entre si, mais próximo será o seu grau de parentesco. Aqui nós temos um morcego e nós temos um gavião. Então, primeiro era muito simples, né? O animal voava, era considerado aéreo. Hoje em dia a gente sabe que existe muita diferença entre esses animais, especialmente entre as aves e os insetos, né? Por exemplo. O sistema de classificação de Linneu. A primeira tentativa de classificação com base em características estruturais ou anatômicas foi realizada em 1735 pelo naturalista e médico sueco Carl von Linné, conhecido em português como Linneu. Esse sistema foi publicado em seu livro Systema Naturae. No sistema proposto por Linneu, a espécie é a unidade básica de classificação. De maneira geral, espécies são grupos de indivíduos semelhantes que, em condições naturais, são capazes de se reproduzir e dar origem a descendentes férteis. Então, são animais parecidos que são capazes de se reproduzir e os filhotes vão ser animais que serão férteis, que vão conseguir produzir descendentes iguais também, tá bom? As diferentes categorias de classificação, chamadas de categorias taxonômicas ou taxons, foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. No atual sistema de classificação, espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero, os gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família, famílias semelhantes são reunidas em uma ordem, ordens semelhantes são agrupadas em uma classe, classes semelhantes são agrupadas em um filo e filos semelhantes são agrupados em um reino.
Aí nós temos os níveis da classificação biológica representado numa imagem. O reino sendo a maior deles e diminuindo gradativamente, e a espécie é a categoria em que os animais são mais parecidos, tá certo? Mais específica. Aí nós temos aqui categorias taxonômicas, nós temos a representação do lobo-guará e do peixe-boi. Nós temos o reino, que é reino Animalia, fila dos cordatas, e classe Mammalia. Os dois têm o reino, o filo e a classe parecidas, iguais, na verdade. No caso do lobo-guará, a ordem dele é carnívora, a família Canidae, gênero Schistoscion, espécie Schistoscion brachiurus. E o boi da Amazônia, a ordem seria Sirenia, família Trichechidae, gênero Trichechus, espécie Trichechus inugens, tá certo? Aí a gente percebe que fazem parte do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe, mas vão ficando mais específicas as categorias e aí eles se diferenciam e as espécies são completamente diferentes. Tanto é que uma é marinha, né? E a outra é terrestre. Aí o que vocês vão fazer na atividade? No seu caderno, desenhe o exemplo de classificação dos animais de acordo com a proposta de Aristóteles, que está lá na página 43, e a representação esquemática de categorias taxonômicas na página 44. Vocês vão desenhar pelo livro de vocês, bem bonitinho, do jeito que está lá no livro, tirar uma foto e me enviarem, tá bom? Muito obrigada pela atenção e participação de todos na aula. Espero que estejam todos bem, com saúde, e até a próxima.